A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Mais uma vez, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos para estudarmos, lermos, refletirmos, meditarmos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, eu vou agora convidar os irmãos a fazermos uma oração ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê o discernimento. Senhor Pai, em nome de Jesus, dirigimos a Ti, meu Deus, os nossos corações e mentes, rogando a Ti, para que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos dando direcionamento, nos dando entendimento, o discernimento espiritual para recebermos a Tua palavra. E que essa palavra possa gerar frutos, meu Pai, no coração de cada um de nós, para honra, glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus irmãos, dando continuidade, aos nossos estudos das parábolas, hoje eu vou trazer uma parábola que ela está inserida dentro de um texto, ela está dentro de um contexto, mas é uma parábola chamada Parábola do Servo Vigilante. Eu achei que ela estava inserida dentro de um outro texto, mas não, é uma parábola sim. Ela vai estar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nós vamos estar lendo do versículo 35 ao 40. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, 35, está o título, A Parábola do Servo Vigilante. Amém? Vou fazer a leitura do texto. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Amém. Então, essa é a parábola do servo vigilante. E, como o próprio nome diz, é uma parábola onde Jesus vai estar ensinando ali sobre a importância da vigilância. Mais uma vez, Jesus vai estar trazendo um ensino da vigilância, no sentido de que nós, servos de Cristo, devemos estar preparados para o retorno do Senhor. Então, Jesus vai estar exortando para que todos nós estejamos preparados. Jesus disse que nós devemos ser, nessa parábola ele vai estar falando que nós devemos ser como os servos que esperam o seu Senhor, que foi uma festa de casamento. Atentos, esses servos abrirão a porta quando o Senhor voltar da festa. Lembrando, em outras oportunidades, nós já tivemos aqui parábolas que falam sobre bodas, sobre casamento. Então, lembrando que são festas que duravam semanas. Então, uma pessoa, um senhor, quando ele saía para uma boda de casamento, essa saída dele poderia durar muitos dias, que tinha os dias do deslocamento, os dias em que duravam a festa e os dias do retorno.
Então Jesus está fazendo essa comparação aqui, nesse sentido de que o servo vigilante, ele não vai saber o dia que o Senhor dele vai voltar dessa festa de casamento. Não tinha, né, como a gente tem hoje essa questão do tempo, do calendário, das datas. Ó, eu volto dia tal, eu volto segunda-feira. Não existia isso. O Senhor saía para essa festa de casamento e não tinha como esse servo saber o dia que ele voltaria. Então Jesus vai estar fazendo essa comparação, nós vamos ver aqui, né, de que o servo vigilante é aquele servo dentro daquele contexto da comunidade, da sociedade daquela época, que o Senhor saindo, independente do dia que ele voltasse, aquele servo estaria preparado, ou seja, a casa estaria organizada, as coisas estariam bem resolvidas, não seria pego de surpresa. Então, e Jesus fala, então esses servos vão estar atentos e rapidamente abrirão a porta quando o Senhor voltar. Então Jesus diz que aqueles que agem assim, como servos vigilantes, são bem-aventurados. Bem-aventurados. O Totó vem falando, né, nos estudos do nosso grupo sobre as bem-aventuranças, e bem-aventurado, esse sinônimo de bem-aventurança, significa isso mesmo, que serão aqueles que terão bênçãos, que terão propósitos, que terão coisas positivas, né, por estarem seguindo a Jesus. Tanto que Jesus, nessa parábola, nós vamos chegar mais um pouquinho na frente, nós vamos falar disso, mas ele faz uma promessa. Então, bem-aventurados, nesse caso aqui, vão ser aqueles que vão receber essa promessa, que está lá no versículo 37 e 38, onde que ele fala, em verdade vos digo que ele, o Senhor, se cingirá e os fará assentar à mesa e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, bem-aventurados aqui está dentro desse contexto, de que estaremos recebendo esta promessa do Senhor, a promessa de que sentaremos à mesa e seremos servidos espiritualmente por Ele. Mas antes da gente falar mais um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o contexto, né, onde que essa parábola está inserida e qual o contexto que Jesus trouxe esse ensinamento. Então essa parábola do servo vigilante, ela está dentro de um capítulo em que Jesus está, que é o capítulo 12, ele está fazendo um discurso perante uma grande multidão. Começa o capítulo com Jesus, né, falando para os seus discípulos, né? Então na primeira parte do discurso Jesus está se dirigindo especialmente aos seus discípulos, e depois ele já vai se dirigir a toda essa multidão. Tanto que olha o comecinho do capítulo 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Então essa miríade, então aqui já traz o contexto, era muita gente mesmo. Então então essa parábola está dentro desse contexto, é muita gente que estava lá, mas como o próprio Evangelho traz aqui, ó, passou Jesus antes de tudo aos seus discípulos. Então ele iniciou esse ministério, esse ensinamento dele com os discípulos. Aí nessa parte dos discípulos ele está falando lá, cautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e aí ele vai trazer todo esse ensinamento com relação aos fariseus, né, exortando os seus discípulos a tomarem cuidado com os fariseus, e que hoje a gente transporta aqui para que nós, discípulos, tomemos cuidado com os fariseus modernos. Mas eles existem, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui várias vezes. E depois ele se dirige para a multidão. E quando ele se dirige para a multidão, antes da parábola do servo vigilante, ele traz a parábola do rico insensato, que nós já tivemos a oportunidade de estudar ela aqui, que é uma parábola onde Jesus vai estar falando sobre a avareza. Então, se a gente notar, Jesus primeiro ele fala dessa parábola do rico insensato,
que vai estar aqui do versículo 16 ao 21, né, que é aquele homem rico que produziu muito, aí ele não tinha nem onde guardar a produção dele, e aí o que ele faz? Em vez de, né, de distribuir aquele excesso, ele pensa assim: eu vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores, porque aí eu vou estocar ainda mais. Mas aí no final Jesus diz ainda: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ontem e hoje, não tem como eu não lembrar de um vídeo que está repercutindo muito na internet, não sei se vocês viram, né, que tá nessa Copa do Mundo, está lá o Ronaldo Fenômeno, convidou os jogadores da seleção para jantar. Vocês viram isso? Eles foram no restaurante e comendo carne com ouro e jogando ouro em cima da carne, e cada bife é um valor absurdo. E não tem como a gente não ler um trecho desse, não é o trecho da parábola, mas está, né, dentro do contexto onde Jesus está falando, e não fazer um parâmetro, né? Eles têm tanto, são jogadores, tudo bem que eles conquistaram né, o dinheiro deles. Muita gente justifica falando: mas eles conquistaram com o trabalho deles, tudo bem, mas eles são de um país onde mais de 30 milhões de pessoas não têm um pão para comer, e eles vão para as redes sociais comendo carne com ouro. Não tem como a gente à luz do Evangelho, não achar isso uma insensatez, né? E é o que Jesus está ensinando aqui. Loucos, não sabem quais são os planos do Senhor, né? Então, dentro dessa parábola, dentro desse contexto, então Jesus faz esse contraste, né? É esse homem rico, tolo, que só está preocupado aqui com as coisas materiais, com as coisas desse mundo, né? Está depositando sua confiança nas coisas passageiras desse mundo, que é uma tolice. E por outro lado, Jesus está falando do servo vigilante, que está com seu coração no Senhor. Então, ele está destacando, enfatizando que o servo bom é aquele que age com vigilância, comprometimento e prudência. E para explicar isso, Jesus usa aqui elementos, né, como sempre ele faz nas parábolas, de coisas do dia a dia, né, da cultura, né, do convívio, do contexto que aquelas pessoas viviam. Então Jesus já inicia a parábola falando assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Então o que Jesus está dizendo com isso? Lombo cingido. O que é o lombo cingido? O lombo cingido, ele tem a ver com a natureza das roupas, das vestimentas do povo daquela época. Todo mundo vê aí nos filmes, né, de época de Jesus, que eles usavam aquelas túnicas compridas, né, e aquilo limitava muito o movimento deles. Então o que eles faziam? Eles cingiam o lombo. Cingir o lombo era tipo uma faixa, um cinto grande que eles amarravam aqui para que aquela vestimenta pudesse subir um pouco, ficar acima dos joelhos e assim aumentar a condição de movimentação, de trabalho. Então, estar com o lombo cingido significa estar vestido de modo adequado para agir prontamente. Então, o homem, né, daquela época que estivesse com seu lombo cingido, qualquer movimento, qualquer ação, qualquer circunstância que ele fosse precisar fazer, ele estava adequadamente vestido. Então isso significa o quê? Significa prudência, significa vigilante. Ele está vigilante ali com a sua vestimenta para poder agir a qualquer momento. Então, aplicando essa metáfora aí à vida espiritual, o servo vigilante é aquele que está sempre preparado para receber o Senhor.
é aquele que está sempre pronto para agir pela causa do reino de Deus e servir ao Senhor de forma adequada, aguardando diligentemente a sua volta. Então tem tudo a ver. Agora, como que a gente fica diligentemente preparado? É através do que a gente está fazendo aqui hoje, é o estudo do Evangelho, é o estudo da palavra, é uma vida de oração. Né? Não é nada de místico, fantástico, não. É a preparação do dia a dia. Tanto que Jesus está utilizando aqui um elemento de vestimenta. Vestimenta, todo dia você tem que se vestir. Todo dia você tem que se vestir. E tão prudente é aquele que, além de se vestir, cinge o lombo. Então, todos os dias nós acordamos, todos os dias nós nos levantamos, por graça de Deus, nós estamos vivos e estamos buscando o seu Evangelho. Mas nós temos que estar cingidos. Como que nós vamos cingir os nossos lombos? Com a vigilância. Naquela parte famosa de Efésios 6, vou até ler aqui rapidinho, Paulo também usa essa mesma comparação ao falar da armadura de Deus, que é o Efésios 6, lá no versículo 14, ele fala: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, Paulo também dá muita importância a esse cingimento, porque a verdade é uma só. A verdade é Jesus, é o Evangelho de Jesus. Então, aqui Jesus está nos falando da importância dessa vigilância, estar cingidos. Em segundo lugar, Jesus usa outro elemento, que é acesas as vossas candeias. Então, Jesus também está usando outro elemento que é de suma importância. Naquele tempo não existia energia elétrica. Nós já tivemos oportunidade aqui de falar da parábola da candeia, né? Você não coloca a candeia num lugar debaixo da cama, dentro do cesto. Você tem que colocar ela num lugar alto. Então aqui Jesus está de novo usando o mesmo elemento da candeia. Porque a candeia, gente, era essencial para a vida daquelas pessoas ali, a vida noturna. Não existia energia elétrica, não tinha iluminação, não tinha nada, era um breu. Então, se você não tivesse uma candeiazinha acesa durante a noite, você não enxerga absolutamente nada. Então, se um servo vigilante, se ele não estiver preparado com essa candeia acesa, como que ele vai abrir a porta para o Senhor se ele chegar de madrugada? Ele não vai enxergar nada, ele pode cair, ele pode tropeçar, ele pode machucar, ele pode simplesmente não conseguir abrir a porta. Então Jesus está, mais uma vez, usando um elemento, mostrando a importância dessa vigilância. Mas a gente pode notar aqui que a vigilância que Jesus usa aqui nas suas colocações é aquela vigilância de preparação, é aquela vigilância do dia a dia, aquela vigilância de que ela tem que estar conosco o tempo todo. É comprometimento, foi a palavra que eu usei aqui antes. Uma vigilância de comprometimento. Acender a candeia é um compromisso. Se você não tiver esse compromisso de acender ela, você vai ficar no escuro. Se você não tiver o compromisso de cingir o seu lombo, você vai ter os seus movimentos limitados. Então, em ambos os casos, tanto em relação às vestes como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do compromisso em servir, a necessidade de preparação para receber o Senhor. E tem mais um ponto, terceiro ponto nessa parábola, que é muito interessante, que é onde Jesus, aquele que eu falei no começo e vou voltar agora, onde Jesus, ele diz que o servo vigilante será graciosamente recompensado pelo Senhor, no sentido de que o próprio Senhor servirá os seus servos. Então aqui a gente tem uma inversão de papéis. Uma inversão de papéis impressionante, inteligente, sagaz, como que Jesus era, do ponto de vista assim, do ensinamento, como que ele ensinava de uma maneira que o Evangelho ele todo se entrelaça, ele todo
em várias passagens ele vira uma unidade só, né? Um ensinamento só. Então Jesus está usando uma parábola onde nós somos servos. Ele está nos exortando que nós devemos ser servos vigilantes. Então nós devemos ter comprometimento, nós devemos agir com prudência, nós devemos estar preparados. E aí a gente, obedecendo, a gente seguindo esse ensinamento de Jesus, ele vem com a inversão de papéis. Aí nós já não vamos ser servos, mas ele que vai ser o nosso servo. Se a gente for pensar do ponto de vista humano, isso é quase que impossível. É somente Jesus mesmo para poder trazer um ensinamento desse. Onde que a gente vai estar fazendo essa inversão e o Senhor passar a ser servo. Então Jesus também diz que aqueles que agem assim como servos vigilantes, como eu disse no início, são bem-aventurados. Sobre estes, o Senhor faz a maravilhosa promessa: em verdade vos digo que ele, o Senhor, se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. A vigília, essa vigília era a forma como os judeus, o povo daquela época, dividiam o tempo. Então Jesus está falando que independente do momento, não tem tempo, pode ser na segunda vigília, pode ser na terceira vigília, ele está falando de uma maneira que não tem como a gente saber quando será esse tempo. Mas se nós estivermos vigilantes, se estivermos preparados, nós receberemos essa promessa, nós seremos bem-aventurados em receber essa promessa, onde Jesus vai nos servir. E como que Jesus nos serve? Ele nos serve de maneira no mundo espiritual. Eu entendo que o servo, vigilante, ele vai receber vai estar à mesa com Jesus no mundo espiritual, no mundo que está por vir, mas Jesus também serve o servo vigilante enquanto estamos aqui ainda nesse mundo. E aí é uma interpretação minha dos frutos do Espírito Santo. Os frutos, eles são servidos. Então, quando Jesus traz o ensinamento de que ficaríamos nós com o Espírito dele, o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo nos geraria uns frutos que estão lá em Gálatas 5, quando nós recebemos esses frutos, nós estamos sendo servidos por Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E quais são esses frutos? Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei porque elas são servidas por Jesus. E Jesus, ele nos ensina muito sobre servidão. No próprio Evangelho de Lucas que a gente está vendo, um pouco mais à frente, no capítulo 22, lá no versículo 27, quando os discípulos estavam preocupados com questões terrenas e faz aquela indagação para Jesus, sobre qual deles parecia ser o maior. Eu lembro que uns anos atrás o pastor Totó trouxe uma palavra dessa aqui também, como que eles estavam ali, era se jactando, querendo ser, como que a vaidade ali já estava aflorando, mesmo eles estando perante a presença de Jesus. E lá no versículo 27, Jesus ensina para eles, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Obviamente, se você for responder com o pensamento humano, é quem está à mesa. Quem está na mesa é o patrão, é o senhor. Quem serve é o servente, é o escravo, é o servo. Porventura não é quem está à mesa? Obviamente não é quem está à mesa.
pois no meio de vós eu sou como quem serve. No meio de vós, no nosso meio cristão, mas no meio dos cristãos vigilantes, no meio dos cristãos que estão verdadeiramente vigiando, comprometidos e sendo prudentes com o Evangelho. É a estes que Jesus servirá com os frutos do Espírito e servirá também depois, nas bodas celestiais, né? Na vida espiritual que está por vir. E finalizando, essa parábola também, ela não deixa de suscitar, né, aquela pergunta, mas quando que o Senhor virá? Né? Essa resposta ninguém tem. A gente, ao longo dos séculos, aí já vimos tantas teorias, tanta gente fazendo conta, e pega profecia de Daniel, e pega profecia, e faz conta, e joga ano para cá, e joga ano para lá, e que ano vale 1000, e que vale 100. Ninguém acertou. Isso é coisa humana. Quem fica tentando acertar a volta de Jesus não entendeu nada do Evangelho, pois Jesus ensina o tempo todo que ninguém sabe, nem ele. Tem uma parte que eu não me recordo mais, eu não anotei, mas me veio à mente aqui agora, em que ele fala que nem ele sabe, só o Pai sabe. E é por isso que ele sugere que sejamos vigilantes o tempo todo, porque ninguém sabe. E aí vem os humanos, nós meros humanos, pecadores, mortais, querendo adivinhar a data da volta de Jesus. Não tem data, meus irmãos, não tem. Crente nenhum, ninguém vai saber dessa hora. Tanto que quando Jesus fala assim, não importa se é a segunda vigília ou terceira vigília, porque desde aquela época lá os judeus já ficavam muito preocupados com essa questão dos tempos. Eles tinham costume, que os judeus tinham costume de contar as horas noturnas, dividindo em vigílias. Os judeus dividiam em 3, os romanos em 4. Então até nisso eles tinham aquela disputa de tempo. Mas tempo é questão humana. Deus é Espírito. Para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Deus é. É difícil até para a nossa compreensão humana. Nós somos muito apegados a essas questões de tempo, de data, mas não existe isso. Então, os servos vigilantes estão sempre prontos em seus postos, a qualquer hora, qualquer dia, qualquer vigília, aguardando o retorno do Senhor. E acreditar e ter essa certeza do retorno do Senhor é ponto fundamental do Evangelho, porque Jesus traz muitos ensinamentos a respeito disso, muitos, sobre a volta dele. Então tem igual essa parábola que nós estamos estudando, falando da vigilância. Nós já estudamos as parábolas escatológicas da volta do Senhor no fim do presente século, é ensinamento de Jesus. Tudo isso vai acontecer, meus irmãos, mas não cabe a gente querer ficar adivinhando e querer entender essa questão temporal, não. Cumpre a nós é sermos vigilantes, é sermos prudentes, é sermos comprometidos com o Evangelho, sermos comprometidos com a vida cristã, mas com a vida cristã de verdade, da verdade no Evangelho, a verdade no coração e na mente, na consciência, não essa verdade rasa de cumprir sacerdócios, ou de cumprir lei, ou de cumprir mandamento, ou de pauta moral, de régua moral, de faz isso ou faz aquilo, não. Porque isso ninguém suporta. A vigilância, o comprometimento verdadeiro é na consciência. É agirmos com a consciência, é agirmos segundo o Evangelho, é amarmos o Evangelho, termos Jesus como nosso único Senhor e Salvador e deixar as coisas acontecerem, é crer no Senhor e no mais o Senhor fará. E Jesus conclui a parábola, olha só, ele conclui a parábola trazendo uma outra parábola. Eu vou falar rapidamente dela aqui, não vai ter necessidade da gente trazer em outro estudo, porque é o mesmo contexto, que é a parábola do ladrão. Sabei, porém, isto, se o pai de família, é o versículo 39 que eu estou lendo da parábola que a gente está estudando. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora
havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa parábola está lá em Mateus também, Mateus 24. Eu anotei ela aqui, porque em Mateus 24, 42. Olha só, em Mateus, Jesus também traz essa parábola do ladrão, Mateus 24, 42, só que ele traz ela no final da parábola da figueira, que é outra parábola que nós já estudamos aqui, que também é uma exortação à vigilância. Olha lá, parábola da figueira, exortação à vigilância. Essa parábola da figueira foi uma das primeiras que nós estudamos. Vocês vão lembrar, nós falamos de Noé, que traz aqui na parábola, que assim como o povo da época de Noé não sabia, a que hora viria o dilúvio, então eles estavam comendo, bebendo, festejando. Então Jesus estava falando ali sobre a vigilância. E aí ele finaliza falando, igualzinho nessa parábola aqui, olha só. 42, 24, 42, Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não... É Mateus. Tá certo. Isso. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então é o mesmo texto. É o mesmo texto, ou seja, Jesus, isso significa, então, se Mateus está trazendo esse texto ao final da parábola da figueira, que fala sobre a vigilância, Lucas está trazendo ao final da parábola do servo, que também fala sobre vigilância, a ideia é a mesma, quem vai saber a hora que o ladrão vai vir? Se todo mundo soubesse a hora que o ladrão vai vir, ninguém seria roubado, não existiria ladrão, na verdade, Então, da mesma forma, nós não sabemos a hora que o Senhor vai chegar. Então, como bons servos vigilantes, devemos estar preparados. Amém?